em estar na presença aqui do senador Flávio veja Bolsonaro. Eu conheço ele desde garoto, que conheço aí desde a sua família, a sua mãe, a Rogéria Bolsonaro. Conheço a sua família, conheço seu pai de longa data. E a minha questão aqui não é pessoal. Minha questão é institucional em defesa da democracia. Que lindo discurso. Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, o senhor teria respeito pelo que eu estou falando. O senhor me respeita, senador. Experiência não tem a ver com idade. O senhor me respeita. O senhor me respeita. O senhor aprendeu. O senhor me respeita. Senhor presidente. Senhor presidente, chame O senhor veio aqui falar a CPI, o senhor sabe. Você não... E você... respeita. Olha, só um minutinho. Quando eu começou a CPI, eu tinha mais cabelo. Eu já perdi bastante, por favor. Eu não quero perder o resto. Ninguém é criança aqui. Por favor, eu acho que o respeito mútuo nós todos merecemos, independente de questões políticas, de pensamento sobre uma pessoa ou outra. Eu já indeferi o pedido, o governador Whitson já disse que não tem problema nenhum da presença de ninguém. Então, por que nós estamos debatendo a mesma coisa? Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. Tem uma rede social recente, é uma rede que eu não sei nem se ela tem um ano, chama-se Clubhouse. Ela é nova, ela é uma rede social que não tem foto, não tem texto, ela só tem voz. É uma rede social com voz. Você não tem vídeo, não tem nada. Você chega lá, entra nas salas e tem lá um bate-papo por voz. É isso. Você não interage de nenhuma outra forma que não seja dessa forma. Então você pode entrar nas salas, você vai para o palco para você poder falar, aí tem um grupo de pessoas que falam e tem um grupo de pessoas que vão lá para ouvir. É basicamente isso. É óbvio que essa rede social me atraiu bastante. Eu sou assíduo dessa rede social. Ela é um pouco elitizada, tá? Só pode entrar quem é convidado e você tem que ter iPhone. Tem esse problema também. Eu sou um socialista de iPhone. Eu acho que o iPhone, lamentavelmente, né, é o melhor celular que existe. Eu não tenho uma experiência nada positiva com Android, então eu realmente não gosto do sistema Android. E eu uso iPhone. Fazer o quê? Né? É um direito que eu me dou, entende? Eu sei que muitas pessoas criticam isso, mas eu acho errado eu criticar. Todo mundo tem celular, eu prefiro usar iPhone. E eu nunca... Na minha vida eu tive o último iPhone. O iPhone, por exemplo, o meu iPhone hoje não é o 12, é o 11. Então eu sei usar, né? Eu não gasto o meu dinheiro, não jogo o dinheiro fora, não rasgo o dinheiro. Essa rede, tem acontecido algumas coisas com essa rede muito interessantes. A primeira é que ela foi recentemente invadida por bolsonaristas. É interessante você observar como que isso ocorre. Aliás, eu vou fazer uma reflexão sobre isso nesse vídeo de hoje, sempre pedindo para você dar o like. A gente não pode esquecer, né? E eu tenho que lembrar você para dar o like, para você se inscrever no canal, para você ajudar que o nosso trabalho vá adiante. A sua inscrição é muito importante, o seu like é fundamental. Não esqueça, tá? Dê esse like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque seu comentário aqui, que a gente tem essa importância aqui da sua participação para que a gente possa conversar com mais pessoas. No começo do Clubhouse, ele tinha, até hoje é assim, mas ele tinha mais salas temáticas voltadas para vários assuntos, como se dar bem nas redes sociais, como você utilizar bem o Instagram, como você vai cuidar das suas finanças, muitas e muitas salas que falam sobre culinária, receitas e... assim, assuntos gerais, assuntos sobre games, assuntos sobre animes. Os assuntos são muito variados. Mas uns tempos para cá, começaram a surgir os assuntos políticos. Então tem boas salas ciristas, boas salas lulistas e agora surgiram as salas bolsonaristas. Os bolsonaristas, eles têm um comportamento muito específico. Essa semana, inclusive, eu tive que conversar diretamente com a embaixadora do Clubhouse no Brasil, que agora parece que ela não é mais embaixadora, ela está cuidando da parte das redes como um todo, mas ela ainda está dentro do Clubhouse, trabalhando para o Clubhouse. E eu tive que alertar, porque eu consegui perceber que há um comportamento dos bolsonaristas. O que eles fazem? Eles têm as redes deles lá dentro, as salas deles lá dentro. Essas salas, muitas vezes, elas são secretas,
Então eles sabem, eles identificam aqueles que são progressistas, mais do que nunca, né? Eu sou extremamente identificado lá dentro. E o que eles fazem? Eles entram nas salas progressistas e a partir dali eles sobem, né? Que você pode ser um speaker, você sobe para o que a gente chama de palco. Eu não sei se tem outro nome para isso, mas enfim. Eles sobem para o grupo das pessoas que falam e ali eles começam a bloquear novas pessoas, eles começam a interromper todas as falas, porque tem uma ordem, tem uma sequência, tem uma forma de você lidar. Você tem um tempo para falar e depois o outro fala, cada um tem o seu momento de falar, você pode replicar, conversar e tal, mas existe uma ordem ali, você não pode ficar interrompendo, você não pode criar problemas ali dentro. E os bolsonaristas têm exatamente este comportamento. Eles entram lá, eles começam a atrapalhar, na verdade. Eles não deixam que as conversas fluam. E com isso, as coisas passam a ficar tumultuadas, as salas ficam tensas. Quando você está debatendo um assunto, eles começam a interromper todas as falas, uma por uma, começam a criar problemas e começam a criar polêmicas. Então eles estão com uma técnica, é uma técnica. Eles estão no Clubhouse para destruir as salas progressistas. Essa semana eu conversei com responsáveis do Clubhouse porque isso já ficou uma coisa assim escancarada. Eles fazem isso de uma forma muito, muito recorrente. Por que eu estou dizendo isso para você? Por que eu estou falando a respeito de Clubhouse aqui no assunto de CPI da Covid? Porque hoje eu vi isso acontecer com relação ao depoimento do Witzel. Ele ainda está em andamento, mas a entrada do Flávio Bolsonaro foi exatamente igual ao que a gente vê lá no Clubhouse. Ele entrou no local onde estava sendo feito as perguntas, né, para o Witzel. Junto com ele foi um grupo de deputados, os deputados querem invadir lá os espaços. Não é bem uma invasão, porque o Congresso é o Congresso. Na verdade, eles podem visitar, não há nenhum problema, mas eles fazem isso para tentar intimidar. E a partir dali a gente percebeu que o Flávio começou a interromper a fala, e ali ele começou, a própria presença dele ali já é para criar uma situação de desconforto, porque o Witzel começou falando bem forte contra o Bolsonaro, trazendo à tona o assunto Marielle, que é um assunto que eu considero extremamente relevante para que ele seja sempre lembrado, especialmente quando o assunto tem ligação direta com os Bolsonaros, de uma maneira geral. Então ele fala a respeito, traz novamente, né, a respeito daquele caso do porteiro lá do condomínio do Bolsonaro, a ligação, porque a gente sabe que o assassino de Marielle morava no mesmo condomínio do Bolsonaro, e aí essa visita, uma possível visita desse assassino à casa do Bolsonaro no dia do assassinato. Ou seja, existem muitas questões que ainda estão assim completamente ainda sem resposta. A gente não sabe quem mandou matar Marielle. E existem muitas questões que estão abertas. Trazer esse assunto à tona é um assunto que preocupa muito os bolsonaros, e a gente percebe que eles ficam realmente muito incomodados com isso, porque, ao que tudo indica, eu só posso pensar que eles têm culpa no cartório. É claro que a gente não pode ser leviano, afirmar taxativamente. Eu nunca faço isso aqui no canal, eu tenho um profundo respeito por você. Acho que o respeito que eu tenho por você, independente de você ser bolsonarista, ser de esquerda, ser Lula, ser Ciro, ser Huck, ou não ter nenhuma ideia sobre política ou qualquer coisa assim, eu tenho que ser honesto contigo. Então a gente não é leviano, mas as questões são muito, muito claras. A gente tem fotos do Bolsonaro ao lado dos assassinos, uma proximidade muito grande, morar no mesmo condomínio, essa situação toda que aconteceu com relação a esse porteiro que num primeiro momento fala, olha, ele chamou pelo Bolsonaro, escreveu lá na ata, depois disso ele desmente, ele volta atrás nas questões, e tudo isso foi levado pelo Witzel hoje. O porteiro, uma pessoa simples, prestou depoimento à Polícia Civil. Logo depois, o ministro Moro, de forma criminosa, lamentavelmente, requisita um inquérito
para investigar crime de segurança nacional, porque o porteiro prestou um depoimento para dizer que o executor da Marielle teria chegado no condomínio e mencionado o nome do presidente. Se isso é verdade ou não, não é problema meu, eu não tenho nada com isso. Eu não sou juiz e nem delegado do caso. Agora, imediatamente o governo do Rio de Janeiro não tomou nenhuma providência em relação a isso, foi a polícia que atuou junto com o Ministério Público e pediu o encaminhamento do processo ao Supremo Tribunal Federal. Agora, o porteiro, que estava como testemunha, recebe uma intimação da Polícia Federal, né, essa Polícia Federal que, infelizmente, eu não estou reconhecendo, é uma Polícia Federal que vai lá, a requisição do ministro da Justiça, o Procurador-Geral da República instaura um inquérito para acuar. Qual é a outra leitura que se pode fazer disso? Eu sou jurista. É eminentemente uma acuação da testemunha no curso do processo com um inquérito feito por um Estado democrático, que não é democrático, né, por um Estado, no objetivo de coagir aquela testemunha. Óbvio, depois disso, o que o porteiro fez? Pegou e falou que não tinha nada a ver, que ele se equivocou, etc. e tal. Eu cheguei a falar com a Defensoria Pública. Vocês não vão fazer a defesa do porteiro? Vocês não vão pedir o porteiro para entrar no programa de proteção à testemunha? O porteiro estava apavorado. Ele não quis mais falar nada, nem entrar no programa de proteção à testemunha. Então, são indícios veementes de que nós tivemos aí atuações de intervenção numa investigação no estado do Rio de Janeiro. O Whitson também falou a respeito de questões ligadas a essa dificuldade que o Bolsonaro colocou para os governadores, essa rusga, dificultando o trabalho dos governadores. E tudo isso eu considero extremamente importante para que a gente possa mostrar um pouco desse perfil do governo Bolsonaro e da própria família Bolsonaro e do Bolsonaro em si. Bom, no momento em que as coisas estavam realmente ficando acaloradas, aparece o Flávio Bolsonaro e ali ele começa a interromper e num dado momento ele arrefeceu, digamos assim, aquele ímpeto do Witzel. E aí, dali em diante, pelo menos até agora, o debate já não foi a mesma coisa. As perguntas, mesmo que o Renan tentou de alguma forma ali colocar uma narrativa meio paralela, colocar umas perguntas aqui e outras ali, as coisas já não andaram da mesma forma. E a gente percebe que esse é o comportamento bolsonarista. É isso que eles fazem. Eles não só boicotam o debate não é importante para eles. A gente tem um presidente que se elegeu sem participar de debates na televisão. Bolsonaro não foi. Aconteceu essa coisa da facada e ele poderia fazer o debate na casa dele, ele poderia fazer o debate, mas ele não foi, ele já não estava indo, né? Já não estava participando dos debates antes mesmo da facada, participou uma vez e foi um desastre, na verdade duas vamos colocar, mas foi um desastre. E ali ele percebeu que não, cara, não tem que fazer debate nenhum, eu não tenho que apresentar propostas, eu tenho somente que continuar com a minha proposta de falar para um grupo de fanáticos e esses fanáticos vão fazer campanha para mim. E assim está até hoje. Ele ganhou as eleições e ele é um sujeito que governa para um grupo específico de fanáticos. E esses fanáticos fazem o trabalho. São todos extremistas e esses extremistas ajudam a fazer esse trabalho. A gente está vendo aí, eu vou colocar um vídeo aqui falando sobre a invasão dos bolsonaristas no Telegram. Já é o próximo vídeo depois desse aqui. É um vídeo que a gente está elaborando a parte final do roteiro dele. E você já vai perceber o que está acontecendo em relação às redes sociais, a relação dos bolsonaristas nas redes sociais. E a gente viu hoje na CPI, agora, nesse momento, acontecer exatamente este comportamento. Em primeiro lugar, tentar fazer valer uma narrativa que, na verdade, ela vai do nada para o lugar nenhum. Porque o Flávio, ele só chegou lá e atacou o Witzel, ponto. Não apresentou nada que poderia, de alguma forma, ajudar para a CPI. Mesmo que seja na narrativa bolsonarista, que é ferrar com os governadores. Não ajudou em nada.
Ele só falou do impeachment do Witzel, que pouca relação tinha com relação ao que estava sendo dito ali mesmo, para ajudar de alguma forma a esclarecer algumas questões em relação à CPI. Então ele não colaborou em nada para o que era o centro da questão, que é CPI da Covid. Por outro lado, tumultuou completamente, criou um clima de tensão, que é o que eles fazem. Eles tensionam, eles colocam as coisas de uma forma que fica uma situação de desconforto para todo mundo. Interrompeu, entrou no meio da conversa, e assim é o bolsonarismo. É importante a gente deixar, eu quero que você entenda qual que é essa proposta do bolsonarismo de acabar com o debate, de acabar com a discussão de ideias, de acabar com as propostas reais, de não discutir o Brasil, mas discutir temas imbecis, de discutir questões que nada tem a ver com o executivo, principalmente, porque muitas questões que eles falam a respeito de costumes têm muito a ver com o legislativo, mas nada a ver com o executivo. Então a gente não tem condições de falar sobre um projeto de Brasil. Este é um enorme problema e isso vai se estender até a campanha. Nós não vamos debater Brasil, a gente vai debater pessoas. Nós vamos falar de pessoas e nós vamos ficar com esses ataques que muitas vezes são apenas para criar essa chamada cortina de fumaça. O que você pensa a respeito disso? Você acha realmente que nós podemos chegar até 2022 sem nós pensarmos o Brasil com todos os infinitos problemas que nós temos em todas as áreas? Saúde, educação, infraestrutura, segurança, para dizer algumas delas. Você acha que nós deveríamos levar adiante um debate político completamente estéril, completamente sem a menor condição de tratarmos o Brasil com o respeito que ele merece? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça desse like, hein? O like é muito importante. Se inscreva no canal, ative o sininho para você ser notificado deste próximo vídeo que eu estou trazendo ainda hoje aqui. A gente se encontra numa próxima.